Olá, por que esse canal se chama 83? Eu prometi responder essa pergunta quando atingi 83 inscritos e agora eu já cheguei aos 90, ou seja, já passou da hora de responder. A resposta simples e direta é um vídeo do Nando Moura chamado 83. Eu tinha esse canal aqui e já havia trocado de nome umas 3 vezes e ainda não estava satisfeito. Até que eu vi esse vídeo do Nando e o estalo me veio. Só que eu levei um certo tempo para trocar o nome do canal. E quando eu fui trocar, né, já tinha alguém com esse nome. Então eu decidi brincar com a sonoridade, a fonética, né, da pronúncia do número. Vai ficar diferente, né, eu pensei. E o título do canal por si só já seria uma crítica ao discurso que eu encontrei lá no vídeo do Nando Moura. E antes de mais nada, é preciso esclarecer que o vídeo em si do Nando Moura não é especificamente sobre o QI 83. Ele usou isso como um gancho para falar sobre outros assuntos que já eram recorrentes no canal dele. No entanto, esse discurso que eu vou destacar no vídeo do Nando já me era familiar de outros canais, inclusive do MBL. E eu pensei, alguém tem que dizer para esses caras que isso aí tá errado. Não é por aí. E por que, Beluga? Bom, primeiro, vamos ao discurso em si, né? E aí eu vi esse vídeo aqui do cara falando a respeito do QI. A gente tem uma média de QI ridícula no Brasil. A média de 100 é 83. A média de QI no Brasil é 83. Você tem macaco que chega a 90 de QI. O brasileiro médio, ele tá abaixo do macaco em QI. A macaco chega a 90. Tem macaco que chega a 90 de QI. E a média no Brasil, se é a média, e a gente imagina que é uma distribuição gaussiana, padrão, quer dizer que metade da população está abaixo de 83. Então, tem metade da população que tem um QI menor do que de alguns macacos. Como é que a democracia pode dar certo nesse país? Como é que eu peço para as pessoas escolherem se as pessoas não têm inteligência para escolher? Você não tem conhecimento para escolher? E aí, por quê? Você não tem saneamento básico, você não tem uma alimentação de qualidade, a pessoa é desnutrida, ela pegou doença, chega na escola, dá até desespero. E os professores ruins que você tem em escola pública que dá desespero. Que dá desespero. Se ele ficar em casa assistindo o YouTube, ele aprende mais. Se ele jogar Assassin's Creed, ele aprende mais. E o primeiro motivo que eu dou, né, para dizer que isso está errado, já é conhecido por todos nós. Inclusive, eu cheguei a dizer isso em vídeos passados. O que é que você ganha chamando os outros de burro? Porque imagine a situação, eu vou lá no canal do MBL e o Renan me chama de burro. Nossa, virou um divisor de águas na minha vida, né? Existe um antes e um depois desse episódio. Agora eu leio 200 livros por dia. Meu QI foi para 1003, né? Daqui a um tempo eu vou até voar. Bagulho fenomenal, uma obra libertadora. Inclusive, se essa fosse a solução para alguma coisa, o governo deveria adotar essa estratégia. Imagina vários carros elétricos andando pela cidade, aviões adaptados com sistema de som dando rasante, tanques de guerra que no lugar do cano de canhão saísse um som de berrante chamando as pessoas de burras, né? Pronto. A solução para a educação brasileira estava aí. Então, o que acontece na verdade? Quando o Nando Moura ou qualquer membro do MBL fala sobre o QI 83, ele fala mais sobre a sua frustração em não ter força de grupo do que qualquer coisa. Seria mais ou menos como a consciência de classe tão pregada pelos canais de esquerda, só que adaptada à visão de direita. Olha, você tem que ter consciência de que você é burro. E por que eu tenho que ter consciência de que eu sou burro? E aqui entra o segundo e maior problema, imagino eu. Muitos vão dizer que o problema do Brasil é a falta de QI. E aqui entra um negócio muito embaçado de se pensar, porque este argumento está certo e errado ao mesmo tempo. Beluga do mar. Isso aí já não é mais orégano estragado, meu bom. É cérebro deteriorado mesmo. Como que o negócio vai estar certo e errado ao mesmo tempo? Não tire conclusões apressadas. Me dê o benefício da dúvida. Veja, não é difícil imaginar que o capital intelectual de um país tem seu valor. Acho que não é preciso argumentar isso. Ciência e tecnologia estão aí debaixo do seu nariz. No entanto, a crítica que é feita nesses discursos é de que você só vota em quem você vota ou pensa o que você pensa porque você tem um QI de 83. E aqui o negócio enverga, aqui o negócio embaça.
E por quê? Porque você tem diversos exemplos na sociedade de diferentes graus de intelectualidade que estão em direções completamente opostas. Se o problema é a faculdade, doutorado ou ler a Biblioteca do Rio de Janeiro, você se lascou. Porque nós temos grandes pensadores, grandes intelectuais, tanto de um lado quanto de outro, sobre quase qualquer matéria que você queira dissertar. Olha que doido. Ah, mas é uma questão cultural, poderia argumentar aquele mais resistente ao ruir do castelo, né? Não, não é, meu velho. Se você der uma volta aí pelo mundo, você vai ver a mesma divisão. Seja país de primeiro mundo ou não. Talvez há quem diga que um Pablo Marçal jamais se criaria em um cenário europeu, por exemplo. Eu me arriscaria a perguntar quais países da Europa você está se referindo, porque a Europa não é um todo igual culturalmente nem intelectualmente. Pode ser que você se surpreenda com determinados nomes que foram eleitos na história de alguns países da Europa, incluindo os mais famosos e aqueles não tão famosos assim. Me diga aí, você que é canal de História e Porventura está aqui, se eu estou errado. Digite aí, tá errado, Beluga. Lá na Europa, todo mundo votou sempre certinho. E aí? E aqui, aqui ainda entra um terceiro problema, né? O que é votar certinho? Certinho para quem? Porque eu posso ler o livro que você leu e ainda assim não concordar com você. Quem é que tá certo? Todos aqueles que pensam igual a você? Percebe que pensar assim é muito perigoso. O melhor é se permitir ter dúvidas. Você não vai se tornar mais fraco por ter dúvidas. Será apenas mais humano, né? Somente supermans e charlatões não têm dúvidas, né? Se você acha que ter dúvida é sinal de fraqueza, porque talvez você esteja querendo ocultar ou desconsiderar a sua parte humana, né? E essa não é a última não é a última camada da cebola. Ainda temos mais um agravante aqui. Olha isso aqui que o Ciro disse. Por que o PT representa a traição? Porque eu não espero da direita. Eu não espero da direita brasileira que ela vá se preocupar que o salário mínimo brasileiro é o menor das Américas, só perde para Venezuela e para a China. Qual é a explicação, Paulo Linhares? Qual é a explicação? A explicação é que não se propôs uma única reforma para depois ter moral para dizer diante da opinião pública que a resistência... Que nós temos um congresso não, de por direita, favor, não me rapaz, interrompa. um país de direita. Não, por favor, não me interrompa, porque... revolução num Quem país está como falando de esse? revolução aqui, rapaz? Eu estou falando de uma reforma tributária falando que revolução cobra do imposto ponto de de renda vista sobre lucros e aumentar- dividendos. Paulo, escuta, por favor. Qual é a revolução inerente a você cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais? Eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do Itamar Franco, cobrei. Que revolução que eu precisei fazer, Paulo Linhares? Mas é isso que eu estou dizendo. Que correlação de forças nós tínhamos? O Congresso Você não pode Nacional chutar a bunda da classe dominante quando você não tiver força para chutar a bunda. Marxismo mal lido. Marxismo mal Você não lido. pode chutar a O que bunda da manda no classe Brasil dominante tem nada a ver com essas 3% dos classes. votos, filho. Não, 3% dos votos. o que manda Você no quer Brasil- fazer a revolução com 3% dos votos? Ou então faz a revolução. Eu estou dizendo dentro dos marcos Isso é democráticos. marxismo Eu tô mal dizendo lido. aí, num congresso Marxismo conservador, mal lido. num congresso... É que tá. Marxismo mal lido dá nisso. político para fazer. Ou seja, ainda que tenhamos lido os mesmos livros, haverá aqueles que digam que você leu errado. Estamos falando de pessoas que concordam. Ou seja, precisamos de um árbitro para dizer quem leu certo, né? Quem leu certo e quem leu errado. Até porque existe sim uma leitura objetiva, naquela onde se há um consenso ou fatos para sustentar a posição, e há aquela outra parte subjetiva, dependente de interpretação, e aí vai haver divergências. E se há uma coisa que a natureza adora, é a divergência, né não? Tem até aquela musiquinha, né? Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. É a divergência, faz favor. É a divergência, faz favor. É a divergência até o amanhecer. Vamos divergir até o amanhecer. Vamos divergir. Momento cringe. Beluga, você já pensou em vender pipoca? Eu tenho a impressão que esse negócio de entretenimento YouTube vai fazer você passar fome. Então, nós temos que ir com calma nisso aí. Não nisso aí do YouTube, mas nessa questão do QI. Até porque as pessoas não nascem iluminadas. Muito do que se vê por aí é formação. Formação é essa que vem de uma família bem estruturada, que te incentivou a ler, que te permitiu criar esse hábito, te deu condições, das condições sociais para você poder comprar um livro, etc. Acho que é muito difícil, por exemplo, alguém que tenha talento para tocar saxofone, desenvolva esse talento em um lugar onde as pessoas nem sabem que esse instrumento existe. Então, o Brasil é um país que muitas vezes cobra aquilo que nunca ofertou. E é óbvio que aqui entra um contraponto, que é a valoração que damos ao desenvolvimento intelectual. Tipo,
Quanto tempo gastamos em frente ao TikTok e quanto tempo gastamos em frente a um livro? Isso é verdade? É tão verdade quanto você gosta de comer alface ou fazer exercícios de musculação. Não entendi, Biluga, não entendi. Essas aptidões não são iguais para todos. E ainda bem que é assim, né? Acho que o mundo seria muito chato se todo mundo fosse exatamente igualzinho. No entanto, existem índices e parâmetros que correlacionam, né, o investimento em A e os resultados em B. Mas, por exemplo, fazendo um paralelo para ficar mais fácil a visualização da questão, lembre que, apesar de todos saberem que é saudável não comer alimentos industrializados, ainda assim muitos de nós comemos todos os dias, uns mais, outros menos. Uns ao ponto de ter problemas com obesidade mórbida, diabetes e outros correlacionados. Assim é com a educação. Muito dessa educação que você tem aí não nasceu com você, e sim foi desenvolvida através da criação de hábitos e investimentos feitos pelo seu entorno, geralmente a família na qual você nasce. E é óbvio que muitos vão lembrar aqui dos Einsteins e outros gênios ou pessoas inteligentes que existem por aí. E podem pensar, isso não foi fruto do desenvolvimento do seu entorno, Beluga. E eu concordo em gênero, número e grau com você. Uma parte dessa intelectualidade pode estar ligada a questões genéticas, fisiológicas, etc. Mas pensa assim, será que o Einstein seria o Einstein se ele tivesse tido uma outra trajetória de vida? Você já teve a oportunidade de ler a bibliografia do Einstein? O trabalho que ele teve e que lhe permitiu pensar sobre o que pensou? Será que o Einstein seria o Einstein se ele tivesse a trajetória dele aqui no Brasil? E as outras figuras de destaque que você consegue imaginar aí? Beluga, está muito confusa essa argumentação. Vamos pegar um exemplo paralelo, né? O Arnold Schwarzenegger, ele tem a genética que lhe permitiu desenvolver todo o potencial que seu físico tem. Mas ainda assim, ele teve que ir para a academia e gostar muito de malhar. Caso contrário, os músculos não iriam crescer sozinhos. Por outro lado, vamos pegar o Renan Santos. Sim, ele lá, o líder do MBL, por exemplo. Que mesmo que ele resolva ir para a academia fazer exatamente a mesma coisa que o Arnold, sem tirar nem pôr, muito provavelmente ele não chegaria à metade do caminho. Não por falta de vontade ou competência, mas porque parte do caminho é genético. Agora, se além da falta de genética, soma-se a falta de entusiasmo que ele tem por musculação, ou de repente ele não tem dinheiro para pagar uma academia de tal forma que aquilo seja algo sistemático e rotineiro na sua vida, ele não tem a disciplina de repente para fazer os exercícios sozinhos, o que acontece? Acho que nem na metade do caminho ele chega. Na vida intelectual não é muito diferente. Existe sim uma parte que depende da sua genética, do seu desenvolvimento fisiológico, mas a outra depende de uma série de fatores ambientais. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, afinal? Todas as vezes que você xinga alguém de burro, na verdade você está sendo, em certa medida, injusto com essa pessoa e descontando nela uma frustração que é mais sua do que dela. Ah, meu candidato não ganhou porque você não votou nele. E você não votou nele porque você não pensa como eu penso. E se você não pensa como eu penso, você é burro. Acho que já deu para perceber que isso não é um raciocínio muito inteligente. Pode até ser que você espertamente utilize isso como uma estratégia para movimentar o seu canal. Sabedor de alguma coisa sobre o comportamento humano, você já sacou que muitas vezes o ódio movimenta mais do que o amor. Logo, talvez seja mais lucrativo para o algoritmo se eu impulsionar as pessoas pela força do ódio. Para a plataforma, gente, não faz diferença se as pessoas vêm aqui para me amar ou para me odiar. Contanto que venham, deixem suas views, seus cliques, seus comentários, porque essas coisas se traduzem em estatísticas para a plataforma convencer algum empresário que ele deve gastar o seu dinheiro em propaganda por aqui. E aqui você já até percebe que esse discurso não é nem um pouco amigável para a plataforma. Isso significa que eu odeio o YouTube? Não. Mas muito provavelmente, se houver uma IA capaz de entender o que é dito aqui, pode ser que ela já esteja, inclusive, programada para jogar isso aqui para debaixo do tapete. E essa conduta, sim, eu odeio. É um valor que só enxerga o que é bem-vindo para o comércio. No entanto, existem outros valores para além desses, principalmente para o MBL, que é um grupo político. O papel deles não é movimentar a plataforma pura e simplesmente. Logo, não faz muito sentido usar esse discurso, já que, além dele não construir nada, pode sim afastar algumas pessoas que não vão
se identificar com essa postura, uma postura que humilha, que é pequena, que afasta e que, sobretudo, coloca a culpa pelo grau de desenvolvimento intelectual exclusivamente no colo do povo, do indivíduo, sem maiores considerações em relação ao papel do Estado, da família, do grupo. É claro que aqui ainda existe aquele truque barato do marketing, onde aquele que quiser se sentir inteligente irá aderir ao grupo para fazer parte dos iluminados, né? Afinal, se burros são os outros, é melhor que eu esteja no time dos inteligentes, não é mesmo? Mas o quão tóxico e abusivo é essa construção. Então, esse carimbo na testa do Beluga serve para nos lembrar das pechas que colocamos em outros indivíduos, impedindo-os de exercer um papel maior do que aquele que atribuímos a eles. Tá, mas e o Beluga propriamente dito vem da onde? O Beluga, lá no canal do Nando, é uma treta que ele arrumou com a turma lá do Red Pill, mas que, nesses termos, em nada conversa com o Beluga daqui. O Beluga daqui seria, a exemplo do que acontece com a Ritinha Von Hunt, do canal Tempero Drag, uma persona que só eu sei como ele opera e assim como a máscara do V, ela protege uma identidade, uma forma cujos porquês se anunciam através dessa voz, que ora pergunta, ora desafia a sua e a minha própria forma de pensar, ou simplesmente se angustia, mas que, sobretudo, deseja partilhar uma ideia, a de que podemos fazer diferente se assim desejarmos. E falando assim, para a nossa sociedade atual, cujos valores éticos e morais parecem se encontrar no fundo do poço, pode parecer até mítico, algo que só um ser mágico poderia pensar ou dizer. E aí, nesse sentido, o Beluga ao qual o Nando se refere, poderia até ser imaginado. Se o QI médio do brasileiro é menor do que golfinhos, isso explica a história do Beluga. Beluga veio para nos salvar. Beluga, ele simplesmente nadava no oceano ali, junto com as amigas beluguinhas. Ele falou assim: meu irmão, esse povo não entende como é que as mulheres tratam os homens. Eu preciso sair daqui e ensinar. Beluga, você não pode sair do oceano para ensinar as pessoas. Eu vou sair! Não, Beluga, não faça isso, é um povo muito burro, Beluga. Não faça! Eu vou ajudar todos eles agora a sair do oceano. Mas não como um super-herói, um modelo idealizado, um exemplo a ser seguido, e sim como uma ideia que se pondera, uma ideia discernida e levada adiante pela força do coletivo. E por que pela força do coletivo? Porque proteger a panacota não é tarefa para uma única pessoa ou grupo. Isso por si só já contrariaria a ideia da panacota. E que ideia é essa? Uma ideia já bastante conhecida por todos nós, mas que, por motivos também já numerosamente conhecidos, vem sendo esquecida, relegada, deixada em segundo plano. A de que sem nós não tem verão. Uma ideia simples, mas fartamente negligenciada, subestimada. Porque eu não sei se você percebe, mas quando a ideia não é minha, nem sua, e sim nossa, as chances dela se espalhar como um vírus é muito maior. Mas que fique claro, eu não me refiro a uma mensagem pautada. Se você quer postar na internet o que você pensa, é porque você quer que os outros pensem sobre o que você tem a dizer. Agora, se você quer pautar o que os outros vão pensar sobre o que você disse, então é porque você quer doutrinar o pensamento de terceiros. Lembre-se que eu falo aqui tentando me ater ao que o professor Clóvis diz sobre ética, ou seja, um esforço coletivo em busca do discernimento para a solução de problemas que nós mesmos criamos. Então, o objetivo não é dizer a você o que pensar. Até porque eu não poderia mesmo que eu quisesse. Eu não sou guru ou Pablo Marçal, detentor dos códigos. Eu sou uma pessoa comum que muitas vezes não sabe o que pensar para si próprio e que recorre ao coletivo na esperança de encontrar no embate de ideias com este mesmo coletivo aquilo que o Clóvis diz que existe, a tal da ética. Senhoras e senhores, eu sou o Beluga. Bem-vindo ao canal 83. Meu objetivo aqui é fazer um bate-bola informal com outros canais a partir de raciocínios como este que você acabou de ver. Eu penso que isso casa em certa medida com aquilo que o professor Clóvis de Barros Filho diz por aí, a respeito da ética, e fortalece o nosso discernimento sobre democracia, liberdade de expressão e a forma como nos comportamos e pensamos. Se você acha que para isso é preciso diploma, então, infelizmente, eu só posso lhe agradecer a visita e pedir encarecidamente que deixe seu like, pelo menos de cortesia, mas já lhe informando
que não poderia atendê-lo ou atendê-la. Eu não sou guru, não tenho respostas, não tenho códigos, só perguntas e alguns sensos comuns para compartilhar. Mas, se você não está nem aí e curtiu esse papo aqui, se inscreve aí, me dê a chance de apresentar outros vídeos, desafiar o seu discurso, a sua forma de pensar e, claro, me ajudar nas compras de supermercado aqui de casa, que o negócio está meio esquisito. Então, se inscreve aí para ver se a gente consegue monetizar o canal. Né? Se tudo der certo, te vejo no futuro. Valeu, fui, tchau.